Olá, seja bem-vindo ao programa Quem Ama, Educa. Como sempre, no primeiro bloco eu falo sobre um assunto e no segundo bloco eu respondo e-mails. E no bloco de hoje vou falar um ponto que as famílias, sejam pais, avós, parece que não estão minimamente preocupados com o que estão deixando de legado comportamental, psicológico, de relacionamento integrado aos seus filhos e também aos seus netos. Eu incluo os avós porque eles têm importante participação na educação dos netos. Essa geração de pais, a chamada geração Y, que tem filhos até 15 anos de idade já, é uma geração que recebeu tudo de mão beijada dos seus pais, porque os seus pais foram aquelas pessoas que se fizeram, sacrificaram, eles realmente, como missão de vida, colocou que os seus filhos não iriam sofrer o que eles sofreram na infância e na adolescência deles. Então a geração Y recebeu muitos privilégios, muita liberdade, sem responsabilidade, sem saber nem porquê dos privilégios que recebia. O pai lutou bastante, conquistou um espaço social, financeiro, e os filhos foram beneficiários dessa conquista sem saber quanto isso custa. Simplesmente os pais foram mais pais provedores e financiadores da felicidade dos filhos. O legado que deixou, em termos de gerações, é que a geração Y ficou muito voltada para si mesmo. É uma geração que, quando entra numa empresa, eles precisam como se fosse de desafios. Eles são movidos a interesses mais próprios do que de querer atender o que a empresa lhe paga para isso. Espíritos de integração de grupo, liderança. Parece que as pessoas, todas elas querem ser líderes. Numa repetição da educação em casa, que para os pais, os filhos sempre foram líderes, sempre foram os melhores. Os outros é que eram errados. E os filhos, sempre certinhos, anjinhos, pelo destaque que os pais recebiam. Mas eles mesmos só andavam no caminho aberto pelos pais. Então, com que base ficou essa geração Y para educar essas criancinhas de hoje? Para poder transmitir o que Y tem, como que os filhos dos Y terão em si como valor para conquistar, para buscar, principalmente porque a figura dos pais já não são provedores únicos. Os avós estão ajudando a sustentar. Nos momentos mais difíceis, nas situações críticas, num hospital, num pagamento de um curso extra, numa viagem, numa festa, sabe? Então, de repente, os netos são beneficiários ainda da generosidade dos avós e de pais que não ensinam a relação custo-benefício, a meritocracia, os valores como respeito ao próximo, a gratidão. Gratidão é um sentimento de reconhecimento que alguém lhe fez algo muito bom. As crianças não têm gratidão. Não pedem licença. Entram, já vão falando, achando que é dono do mercado e vão embora e nem sabe o que o povo estava fazendo antes deles chegarem. Portanto, nós estamos deixando uma espécie de legado
ou uma herança maldita, porque os netos não estão aprendendo a serem sustentáveis, ou seja, não só receber e estragar, é receber, conservar e passar para outro, para deixar o mundo tão bonito como estava quando eles chegaram. É quando a criança chega em casa, a casa está bem arrumada, ele passa pela casa e aí a casa fica uma bagunça. Ele passa por uma empresa, deixa a empresa bagunçada. Passa pelo planeta Terra, deixa o planeta bagunçado. Então, os generosos, avós, os egoístas, Y, não estão dando condição para essa geração conectada já, multiplugada, geração M, não estão deixando um legado de valores. Valores não são simplesmente valores que uma pessoa entende. Deve integrar esses valores na sua personalidade. E não importa o momento, eles têm que aplicar. Por exemplo, esses avós vão ficar velhos, não vão morrer tão cedo. Vai levar mais tempo, porque a longevidade chegou. Os pais os Y, ainda estão na luta de se estabelecer, de fazer a sua história. E aí, cabe aos netos também cuidar dos avós. O que a gente percebe hoje é que essa geração M não respeita os pais e muito menos os avós. Então, esses avós que foram de prover, na velhice, eles vão, provavelmente, o corpo ficar muito mais fraco do que suas próprias cabeças. Suas mentes poderão ser ágeis, mas o corpo não vai reagir. Alguém vai ter que ajudar esse corpo a tomar sol. Vai levar o vovô para tomar sol. Só que como eles não têm o cuidado, o respeito, a gratidão, a importância do relacionamento para com os avós, eles levam o avô ao sol e depois vão embora. E quem vai recolher esses avós? Às vezes eles serão esquecidos ao sol. Se imaginou uma geração que criou, desenvolveu, proveu, mas não educou os Ys, então se sacrificou por causa dos filhos, se sacrificou por causa dos netos, e agora na velhice vai ser esquecida ao sol, se estorricando no sol, e depois tiritando de frio no sereno da madrugada. Não é justo isso. Então é preciso que na herança os pais comecem a cobrar o entrosamento, a gratidão, o com licença, sabe? Para que, o por favor, para que os filhos comecem a perceber a existência do outro. Nunca houve tanto bullying, que é falta de respeito com quem não pode se defender. O bullying é uma agressão covarde, sem ética, de uma pessoa forte em relação a uma outra mais fraca, que domina, judia, extorque, bate, explora o mais fraco. E o vovô vai estar na condição de mais fraco. E o que vai interessar ao jovem? Uma pessoa que já não vai mais retornar e simplesmente vai dar mais trabalho. Então, na cabeça do jovem, acha muito natural, se pôs ao sol, alguém que vai recolher, e não serão eles. Então, nós temos que pensar realmente se os filhos, pela prática, eles entendem e praticam os valores que vão fazer eles próprios melhores do que são, já na sua própria geração. Pedir com licença, por favor, agradecer, olhar nos olhos das pessoas e
usar da empatia. Porque as pessoas que só olham na telinha não sentem emoção relacional. A emoção relacional é uma sensação que nós temos de perceber o que o outro está sentindo. Se a gente na internet não gosta, a gente desliga. Apaga aquela pessoa do nosso relacionamento e pronto. Só que vidas humanas, de fato, principalmente avós, não podemos apagar desse jeito. Preste bastante atenção. Quando você se dirigir ao seu filho, se você não está sendo como o filho demonstra. Filhos que são agressivos entre si, é porque aprenderam com os pais que no relacionamento afetivo entra a agressão e não o respeito. Se o pai entra e fala, é porque eu quero e ponto, não está ensinando a empatia, está impondo a sua vontade. Não fez o filho entender o porquê. Porque quando um filho entende o porquê e passa a praticar, passa um valor dele. Quando não entende, é uma obediência que ele fica louco da vida, que enquanto estiver com o pai, ele obedece e ele for mais fraco que o pai, vai obedecer. Depois, quando o pai virar mais fraco, ele vai se impor. A vida nem sempre traz de volta aquilo que a gente espera. A vida traz de volta o que a gente, às vezes, deixou de semear e a gente fica vendo onde foi que errei. Porque, infelizmente, o ser humano tem uma mente mal acostumada, que é o seguinte: ninguém sente falta do que não conhece. Se não conhece essa educação, acha que fez bem, o melhor possível, quando na realidade errou muito ao não educar de fato, com valores, os seus filhos e netos. Tá bom? Até já.